Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que as copiosas bênçãos do Altíssimo Deus seja derramada sobre a vida de todos aqueles que se tornaram parceiro do canal, mas também na vida de todos aqueles que estão a me assistir pela primeira vez. Trago neste momento o 25º devocional da família, que traz o tema Por que crente cai em tentação. Porque nós, como um servo de Deus, que servimos um Deus tão poderoso que fez o céu e a terra, caímos em tentação. Precisamos também lembrar que nós, em Adão e Eva, herdamos uma natureza humana, uma natureza caída, uma natureza adâmica. E esta natureza milita, trabalha de noite para nos distanciar da presença do Deus que nos criou. Também no segundo Adão, que é a pessoa bendita de Jesus, nós herdamos uma natureza divina. Esta natureza divina nos fortalece, nos capacita a vencer a natureza adâmica. Mas não é sobre natureza que eu vou falar neste momento. O tema a qual nós falamos está baseado em Mateus capítulo 6, verso 13. E não vos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa parte bíblica faz parte também da oração do Pai Nosso, quando o nosso mestre estava ensinando os discípulos a buscar o Deus eterno em oração. É interessante nós notarmos que a Bíblia, ela fala de homens e mulheres que caíram em erro, que pecaram contra o Senhor, que pecaram contra o Deus Todo-Poderoso. Uma das coisas extraordinárias da Bíblia é que seus relatos não escondem o fracasso espirituais de homens como Davi, de homens como Salomão, Pedro, de homem como Sansão. A Bíblia não omite, não esconde esses relatos. Esses relatos estão na Bíblia para que nós venhamos a entender que nós não somos super-homens, nós podemos fracassar assim como esses homens fracassaram também. É triste ler, por exemplo, o relato da queda de Davi. O relato da queda de Davi é uma história muito triste, a qual um homem que escreveu vários salmos, que tinha uma vasta intimidade com Deus, tinha uma comunhão muito grande com Deus eterno, por não estar vigilante, caiu no pecado do adultério. Olha o que diz em 2 Samuel, capítulo 11, verso 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se banhava, e era esta mulher muito formosa à vista dele. É muito interessante nós entender que Davi, ele deveria estar na guerra, ele deveria estar na batalha. E aqui se abre um parênteses muito importante. A maioria de nós caímos quando nós estamos com a nossa mente vazia. Se eu não me engano, diz Martim Lutero, que mente vazia é a oficina de Satanás. Se Davi estivesse na guerra, Davi não teria tido a oportunidade de olhar uma mulher que estava a banhar, nua, linda como era essa mulher, com certeza, como diz aqui o versículo da palavra de Deus, formosa à vista, foi atraído pelo seu olhar, ou a concupiscência dos olhos fez com que Davi olhasse para a mulher. O interessante é que o autor do devocional, ele diz assim: até aqui não havia acontecido a queda, mas apenas a tentação. Até aqui, Davi estava sendo engoldado, estava sendo aqui, podemos dizer, engoldado para cair na tentação, mas ainda não tinha caído na tentação. O que sucedeu é como uma cascata de pecado que automaticamente a vida de Davi e trouxe consequências terríveis a outras pessoas. Por quê? Porque o pecado que nós cometemos, principalmente o pecado de adultério, ele não traz consequências somente para mim que cometo, mas traz para minha esposa e para os meus filhos e para toda a minha família e até mesmo para os meus próprios amigos. Porque existem pessoas que às vezes
observa o nosso relacionamento conjugal, se é saudável, se é feliz, e se espelham. E quando nós caímos neste erro, essas pessoas também sofrem as consequências. Agora, é interessante notar, contudo, a queda que nos afetou foi lá no Éden, no capítulo 3, quando o homem pecou contra Deus. Porém, afetou também na vida de Davi e na família de Davi. Por quê? Porque nós herdamos a natureza adâmica. A natureza adâmica estava em Davi. Davi nasceu em pecado, ele mesmo num salmo falou sobre isso. Não que o sexo seja pecado, não vou entrar aqui por este lado, né? Agora, sabemos por causa de uma queda, nosso Senhor Jesus inseriu em sua oração uma lição muito importante: orar para que não caiamos em tentação. A queda afeta não somente a Deus, porque não fere somente a Deus, mas também as pessoas ao nosso redor, principalmente a nossa família, como eu falei antes. É muito importante entender que existe na Bíblia um homem de Deus, mencionado em Gênesis no capítulo 38, chamado José. José sofreu a mesma perseguição, aliás, de forma diferente. José foi perseguido por uma mulher, mas ele resistiu. Davi não foi perseguido por Betseba, e assim mesmo não conseguiu resistir. José, tentado na mesma área de Davi, na área do sexo, da natureza sexual, teve uma atitude totalmente diferente de Davi. Davi, em vez de fugir, sair daquele momento ali da onde ele estava olhando aquela mulher, correr para dentro do quarto e buscar a presença de Deus, não. Davi começou a maquinar como ele poderia possuir aquela mulher, ter relações sexuais com ela. Ao contrário, José, quando a mulher de Potifar foi ao encontro dele para querer deitar com ele e ter sexo, ele correu dela. É interessante que na Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em relação à mulher, nós temos que correr dela como correu José do Egito, para não cair no erro da infidelidade e do pecado contra o Senhor. O verso 9 registra: como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria eu pecando contra Deus? O que houve aqui que fez com que José resistisse foi o temor ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, que era pai de José. Foi o temor a Deus que fez com que José não cometesse o mesmo pecado de Davi. O temor a Deus é uma das mais importantes chaves para não cair na tentação. Quando nós guardamos dentro de nós o temor ao Senhor, nenhum homem está isento, imune, nenhum homem está selado, nenhuma mulher está selada que não possa cair no erro de Davi. Aliás, tem acontecido muitos adultérios, infidelidade na vida de pessoas que são servas de Deus. Mas nós precisamos, como servo do Senhor, nos fortalecer no Senhor e estar na torre de vigília. Nós e a nossa família seremos livres de muitos dissabores se soubermos, com a ajuda de Deus, acima de tudo, dizer não à tentação, seja em qualquer área da nossa vida. Nós precisamos resistir à tentação. Lembrando também que nem tudo é Satanás. É bem verdade que ele está ao nosso derredor, mas ao nosso redor está o leão da tribo de Judá, que pode me fortalecer, te fortalecer e fazer com que você vença as tentações. Nós temos que entender, como no início do vídeo eu coloquei, nós herdamos uma natureza adâmica. Não brinque com o pecado. Não brinque de estar mandando mensagem ou de estar fazendo qualquer coisa que possa lhe levar você a pecar como Davi pecou. Todos nós precisamos estar constantemente nos pés do Senhor, nos humilhando, mortificando a natureza adâmica, a natureza caída, a natureza humana, pelo poder da natureza divina que é Cristo Jesus. Lembrando a você que só podemos vencer as tentações com temor ao Senhor, como aqui está escrito,
e na força do poder de Cristo Jesus. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.